Olá, pessoal, muito prazer. Eu me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia no Portal Articult. Para mim é uma honra sem igual estar falando com vocês, falando sobre cinema independente, sobre o filme de vocês que chegou recente lá no Telecine, correto? Isso. Exatamente. Serei bem breve nas minhas perguntas, tá bom? Fechou. O título do filme já Ah, chama atenção tranquilo. por si só. Queria saber de vocês de onde surgiu a ideia de misturar a ficção científica com o clima brasileiro de comédia e algumas pitadas de ação. Se poderiam compartilhar, por favor? Sim. Sim. A gente sempre gostou de filme dos anos 80, né? Eu vivi nos anos 80, gosto muito de filme de terror, gosto de terrir, e o filme em si, o nome, ele já foi para chamar atenção, né? Ele é inspirado claramente nos Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, e a gente quis fazer um nome grande mesmo para que as pessoas não pudessem esquecer. Só que a gente queria fazer um terror, lógico, né, meio americanizado, digamos assim, mas com um jeitinho brasileiro. Então, tem muitos elementos dentro do filme que é coisa do Brasil, né? Por exemplo, o mascote do time, ele se chama Guará por causa do lobo Guará. A gente fez uma pesquisa, na verdade, né, com relação, por exemplo, ao basquete. O basquete em si é o segundo esporte mais jogado no Brasil. E as líderes de torcida, pessoal, mas por que tem líder de torcida e tal? Porque aqui em Santa Catarina, onde a gente mora, a gente tem líderes de torcida da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, e elas até participam do filme em si. Até o protagonista ele é um mascote de time de basquete. E a gente fez uma viagem para Mogi das Cruzes e a gente conheceu lá que tem um time muito forte lá da região de basquete, que é o time de Mogi, que também tem os mascotes dos times. E a gente conheceu um deles, que é do time de Mogi, e até o nosso filme, algumas cenas que ela é feito com dublê do mascote, ele faz algumas acrobacias e tudo mais, é feito com um mascote profissional, digamos assim. Ele é do time lá de basquete de Mogi. O próprio fliperama é um fliperama de São Paulo, então é um fliperama que existe de verdade, que é a Round 2, ela é ativa até hoje. Os policiais, às vezes as pessoas pensam, pô, mas você é policial americano, mas aquela roupa, a roupa dos policiais de Santa Catarina é aquela roupa, é aquela cor de roupa, né? Aquele bege, assim, parece mesmo o policial americano. Então, Então, vários elementos que a gente colocou são tanto da cultura americana, mas também da cultura brasileira. sim, são elementos que a gente. Eu mesmo eu não vivi os anos 80, né? Mas eu acompanhei muito aqueles filmes estilo Sessão da Tarde, assim, né? E eu acho que o nosso filme ele até passa numa vibe dessa, assim, bem legal. E esses elementos, eles, mesmo eles sendo desses. Parece ser só desses filmes ou dos anos 80, mas eles estão ainda hoje em dia na nossa cultura, na nossa região aqui, ou outras regiões, mas são coisas que acontecem no Brasil, né? Que nem o Daniel contou todos os elementos. Massa. E vocês compartilharam o papel de direção juntos nesse projeto, correto? Eu queria Sim. saber de vocês como é que vocês trabalharam. Trabalharam de uma maneira, cada um em um eixo específico, ou trabalharam tudo em conjunto? Se puderam compartilhar como foi essa experiência? Sim. Sim. A gente trabalhou em conjunto, mas assim, o José, ele também é diretor de fotografia e às vezes ele também era o câmera em si. Então eu trabalhava mais com a parte da direção dos atores, enquanto ele estava se preocupando mais com a fotografia, se o ângulo ficou bom ou se realmente funcionava a cena em si. Então a gente trabalhou totalmente junto por causa disso, porque numa produção geralmente é assim, o diretor ele trabalha diretamente com o diretor de fotografia para poder ver, né, os melhores ângulos, o melhor movimento. E nós não foi diferente, né? Nós trabalhamos juntos nessa parte. E o nosso filme ele tem um peso muito grande, eu acho que na parte do visual dele, né? Porque ele é um filme que chama atenção visualmente. Então ele tem uma questão da gente trazer esses elementos nostálgicos. Ele traz uma vibe meio Stranger Things, muitos até comparam, assim, que era uma referência também nossa, que a gente gosta, assim, de coração, né? Então deu para fazer essa mistura legal. Então a gente também meio que produziu todo o filme. Então, desde a da criação do roteiro e tudo mais, a gente ficou envolvido nesses elementos. Então, quando foi na direção, era até mais simples para a gente, como a gente já tinha essa visão do todo, né? A gente conseguia estar direcionando o filme para aquilo que a gente realmente estava querendo passar para o telespectador. Perfeito. Os aliens do filme têm alguma metáfora ou crítica social por trás deles, ou a ideia era simplesmente diversão na sua pureza, digamos assim? Ah, cara, tipo, inicialmente, quando eu tive a ideia dos Matadores já de Espaço Sideral, eu primeiro queria fazer sobre zumbi.
Mas depois eu pensei assim, cara, tem muito filme de zumbi em si. E se a gente fizesse um zumbi um pouco diferente, né? Se fosse uma invasão alienígena, onde uma criatura alienígena controlasse as pessoas através de uma infecção, ou até substituísse as pessoas, né? Essa foi a premissa do filme, né? Então, lógico que temos várias referências de filmes que inspiraram para fazer isso, mas o ideal era a gente criar uma espécie de zumbi alienígena, diferente do que a gente tinha visto, mas com elementos que as pessoas conhecessem ao assistir. Ah, entendi, né? Ele é um alienígena, mas ele não é um alienígena totalmente, ele meio está sendo controlado. Existe uma criatura que veio do espaço, que é como citada no filme, né? Que essa é o grande alienígena, e que controla a mente desses outros infectados, né? Então tem muitas referências, né? Até os olhos deles estão brilhando. Tem um filme chamado Demons, que é um filme italiano dos anos 80. Eles têm os olhos brilhantes. A gente pensou, vamos fazer os olhos brilhantes parecido com isso, né? Então a gente colocou várias referências, mas tentando construir um universo próprio, né? De uma criatura atacando. A gente gosta muito de filmes do Stephen King, né? Como It, a Coisa. Então a gente bebeu bastante dessa fonte também. Show. E como vocês mencionaram, o universo de Matadores de Aliens tem uma pegada extremamente cult, pop, muito específica. Vocês pensam em algum dia expandir esse universo, ou em uma sequência, ou uma série? Existem esses planos? Nosso Sim. sonho. A gente queria. A gente já tem ideia para dois, né? Já tem uma ideia, é só fazer o roteiro. E agora vai depender muito, né, do sucesso em si desse primeiro para a gente poder fazer o segundo. E temos recebido bastante elogios de ser um filme brasileiro, um filme diferente, um filme que nunca foi feito. Tentou trazer uma abordagem diferente, assim, né? E a gente, se depender da gente, com certeza a gente vai ter um dois, gostaríamos de ter uma série, né? A gente gosta muito desse gênero e eu acredito que as pessoas aqui no Brasil eles cresceram assistindo filmes desse gênero, né? Às vezes é muito difícil falar sobre cinema nacional e às vezes, óbvio, né, o cinema nacional ele tem a sua importância no mundo até do estilo de gênero que é feito no Brasil. Mas a gente também não pode esquecer que a maioria das pessoas, dos brasileiros, assistem muita coisa que vem de fora, tanto americano, agora coreano também, que o cinema coreano também está vindo bem forte, né? Então, a gente tem que entender que agora está se tornando uma coisa universal. A gente não pode pensar só em filme com a temática brasileira, porque os brasileiros também têm capacidade de fazer coisas diferentes, né? Coisas, cinema de gênero, cinema de terror, cinema de aventura. A gente não pode ficar só com a mesma coisa de sempre, né? E então, se depender da gente, a gente vai continuar fazendo e a gente quer fazer realmente o dois, uma série. A gente está aí para fazer. E como foi o processo de escolha do elenco? Houve espaço para improviso? Ou vocês pediram para que eles seguissem à risca o que o roteiro estava propondo? Sim. Escolha do elenco em si, como a gente tinha esboçado toda a história, a gente tinha criado os concept art dos personagens, então a gente queria procurar atores que se encaixassem parecido com o que a gente tinha feito. Por exemplo, né, o Tobias. Pô, precisava de um ator gordinho que fosse engraçado. Então a gente tinha que escolher alguém desse nível. Então a gente viu algumas cenas do Malhação que tinham um gordinho assim, a gente viu umas novelas que a gente tinha feito que o Felipe Hintz tinha é, participado. Durante as gravações até, elas aconteceram ali próximo da após a pandemia. Então foi um momento bem delicado, foi difícil. Teve até uma troca de ator. A gente tinha escolhido inicialmente um outro ator para ser o que faz o papel do Eric, que é, digamos, o protagonista ali do trio. E a gente acabou trocando. Mas eu acho que A maioria foi todos. acabou sendo bem positivo assim as mudanças que aconteceram e digamos que o elenco final que ficou, acredito que deu muita sintonia assim entre eles assim. Eu acho que o ator que mais trocou, eu acho que foi o do Punk, que fez, do Oliver, né? O ator que fez o Oliver, acho que a gente fez muitos testes até encontrar ele. O restante foi bem rápido de conseguir. E com relação ao improviso, sim, teve bastante improviso. Tinha um roteiro, mas a gente deixava bem livre eles para poder, tipo, eu tenho uma piada. Eu queria fazer, então vamos gravar e vamos ver se fica legal. E eles tiveram essa liberdade, acredito que teve ideias que a gente também surgiu na hora, e a gente acabou fazendo e acabou tendo uma química muito grande entre os atores, né? Dá para perceber que não tá aquela atuação tipo novela, né? Ele parece realmente que eles existem, que eles são amigos, que eles se encontraram ali e que tem aquela química da amizade ali.
Os atores, geralmente, eles vêm já dessa pegada mais novela, porque geralmente um ator brasileiro, ele trabalha mais para esse ramo, né? E a gente tentou trazer essa mistura, assim, na questão da atuação deles. Como o filme ele também é de comédia, então a gente tentou deixar o mais livre possível, assim, para poder fluir essa questão da parte do humor, né, que o filme passa. Eu acho que ele passou bem. A gente assistindo a pré-estreia no cinema, assim, com a galera, a gente como diretor, né, a gente vê o filme ali milhões de vezes, né, na edição, para poder fazer os cortes, deixar ele redondinho. E quando você vê com as pessoas assistindo e vê, pô, aquela piada que a gente planejou, ou que a gente às vezes improvisou na hora, funcionou, a galera riu. Isso é uma dinâmica muito É, legal, assim, de estar vendo ao vivo, né, a galera assistindo. eu acredito que por isso que nos Estados Unidos eles fazem essas exibições testes, né? Porque para a gente agora foi só nas duas pré-estreias que a gente fez em duas sessões, e a gente conseguia ver que eles riam nas mesmas piadas exatamente no mesmo momento, então, tipo, funcionou, sabe? Tipo, funcionou essa piada, funcionou essa edição. Mas eu acho que sempre assim, se você engessar muito o roteiro ali, ele vai ficar complicado, porque às vezes muda, às vezes você tem uma ideia, você chega lá no set de filmagem, ele é diferente. Você tem que dar uma adaptada, às vezes não vai acontecer exatamente como o roteiro está fluindo. Então, automaticamente isso vai mudando, mas eu acredito que as mudanças que a gente precisou fazer deram certo, digamos assim. E uma pergunta a título de curiosidade. Fazer cinema em nosso país é um grande desafio, né? E eu queria saber de vocês, como foi esse desafio de criar efeitos visuais, criaturas diferentes, cenas de ação com orçamento em relação ao audiovisual nacional para esse filme. Vocês poderiam compartilhar um pouco esse sentimento que eu acho que permeia em muitos cineastas independentes em nosso país, principalmente. Poderia compartilhar, por favor? Eu achei essa tua pergunta, assim, perfeita, porque, tipo, é quase impossível de fazer cinema no Brasil, né? Não é fácil fazer um longa-metragem. Um curta-metragem, eu acho que até todo mundo consegue fazer. Pega o celular e começa a gravar e faz um curta, mas um longa é quase impossível. E no nosso caso, a gente fez sem lei de incentivo, né? Vocês não vão lá ver a Ancine no começo, não porque que a gente não queria, mas porque realmente a gente não Foi conseguiu o para meio que a gente poder conseguiu fazer. rodar esse filme foi dessa Foi forma, dessa né? maneira, né? Então é muito difícil conseguir até uma lei de incentivo. Parabéns para quem consegue, fico muito feliz. Mas a gente não conseguiu lei de incentivo, a gente conseguiu fazer por iniciativa própria, com o nosso próprio dinheiro da nossa empresa e também da distribuidora também que nos apoiou no começo para a gente poder produzir. E realmente é muito complexo poder fazer um filme de ficção científica que tem efeitos especiais. Então a gente teve muita ajuda de muitas pessoas que ajudaram para poder fazer, né? Até o Renato Siqueira, ele não cobrou o valor dele normal que ele cobra para fazer os efeitos especiais, né? Ele fez muito mesmo pelo projeto, por acreditar no projeto, e muitas outras pessoas também que trabalharam foi também dessa maneira, né? Acreditando que era um projeto legal, que funcionaria, e funcionou, né? Nós conseguimos colocar no Telecine, então, para milhares de pessoas assistirem. Então, eu acho que deu certo, mas não é fácil, mas eu acho que assim não é impossível, né? E eu acredito que principalmente se tu quer fazer um projeto diferente, você vai ser diferente. Então as pessoas vão te olhar de maneira diferente. Então eu incentivaria as pessoas, se tu acredita no teu projeto, cara, faz ele, tenta fazer, mostra para as pessoas a tua ideia, mostra que realmente ela vai funcionar. E eu acredito que vai ter muitas pessoas que vão querer te ajudar nesse processo também. Acho que acredito que muitas pessoas que se envolveram no nosso projeto mais compraram a ideia do que foram lá simplesmente, vou fazer só mais um dia do meu trabalho aqui. Então, essa energia foi muito legal, acho que estou em toda a produção. Para nós foi uma experiência enorme, porque é o nosso primeiro longa-metragem. Então, teve coisas ali que às vezes acontece que a gente, né, não tinha passado por isso ainda. Foi uma época difícil ali, que pena na pandemia também. A gente teve até gravações em 6 cidades diferentes, né? Foi muita coisa até. A gente conseguiu. Quando a gente olha para trás e vê o que a gente passou, foi muita coisa. E lá nas gravações, o filme também, por exemplo, ele acontecia muitas cenas à noite, praticamente. Então a gente tinha que virar madrugada, daí tinha a galera com sono e tal. Foi uma batalha, assim, fazer o projeto, mas acredito que foi muito gratificante. E hoje a gente olha para trás e vê o resultado que deu o filme, não tem nem o que dizer. Assim, foi uma coisa muito, muito legal para a gente, toda essa experiência, e poder ver hoje ele pronto, ver pessoas do Brasil inteiro assistindo. A gente viu comentários, pessoas lá de Minas Gerais, pessoas do Nordeste, pessoas aqui do Sul, que a gente mora aqui também, assistindo. Então é muito legal estar
tá mostrando para o Brasil todo esse projeto pronto, né, do filme. Demais. E para a gente finalizar esse bate-papo que passou voando, eu deixo para vocês a missão de convidar a galera do Articult Cinema Companhia a assistirem ao filme de vocês. Então podem ficar à vontade para mandar qualquer mensagem que seja. Ah, legal. Então eu queria convidar todo mundo que está assistindo, que for assistir agora, for assistir depois, a assistir nosso filme, né? Poder ajudar, assista o trailer, dá like, assiste no Telecine ou no Prime Video também, né? Porque só de fazer uma iniciativa de ser um filme brasileiro de ficção científica, diferente de tudo que já fez, eu acho que já vale a iniciativa para o pessoal já tá curtindo. Mas eu espero que eu possa contar com a audiência de vocês. Gostaria também que você possa seguir a gente nas redes sociais. A gente tem a nossa produtora, que é a Costa Leste Filmes, então coloca lá Costa Leste Filmes. O meu Instagram é Daniel Cipriano Oficial. Meu é José Underline Howe. E a gente queria convidar todo mundo para poder estar curtindo Os Matadores de Aliens. É um filme divertido. Eu acho que você vai sair ali com um gostinho, assim, de alguma coisa que você se aventurou ali no meio, viveu a experiência junto com os personagens, riu de alguma piada. Então, eu acho que é uma experiência que vale a pena, assim, para todo mundo tá dando essa oportunidade de assistir o filme. Meus amigos, muito obrigado por nos receber mais uma vez. Desejo muito sucesso a vocês, ao filme de vocês, ao cinema independente e viva o cinema nacional. Vamos que vamos. Do que precisarem, Valeu, contem valeu. conosco. Valeu, Obrigado, obrigado. Agradeço muito, valeu. abraço. Valeu.